Olá, crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Todo mundo pega o seu livro na página 191 e vamos começar? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos das principais revoltas do período colonial. E a primeira revolta hoje é a da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ela aconteceu no ano de 1789. Ela foi uma conspiração que ocorreu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Os inconfidentes eram pessoas cultas, como escritores, poetas, mineradores, militares, idealistas. Alguns eram muito ricos. Dentre eles, destacou-se um homem simples, dentista, ambulante, mascate, garimpeiro, mas muito corajoso, Joaquim José da Silva Xavier, apelidado como Tiradentes. A produção de ouro em Minas Gerais começou a diminuir e os mineradores não conseguiram mais pagar os impostos que o governo português exigia, iniciando-se assim uma revolta da população. Alguns fatores determinaram esse movimento: a cobrança excessiva de impostos com taxas altíssimas, o decreto da derrama, expedido para cobrar os impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregarem seus bens para saldar as dívidas. Os inconfidentes resolveram iniciar a revolta no dia da derrama e tinham também como objetivo a independência do Brasil. Pretendiam instituir a república, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Os planos dos inconfidentes foram frustrados por um de seus membros, chamado Joaquim Silvério dos Reis, que denunciou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas. O governador Visconde de Barbacena suspendeu a derrama. Os planos foram por água abaixo. Alguns inconfidentes foram expulsos do país, outros foram presos. O Tiradentes foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792. Deixando a semente da luta pela liberdade. O martírio de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, obra de Francisco de Figueiredo e Melo, se encontra no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. A única coordenação de morte de um inconfidente serviu de exemplo aos mineiros sublevados. E aqui a gente observa essa obra que está à esquerda de vocês aí no vídeo. Conjuração Baiana. Em 1798, aconteceu na Bahia um outro movimento, que teve características bem diferentes, especialmente pelo fato de os participantes pertencerem à camada pobre da população. Os ideais da Revolução Francesa de 1789 a 1799 e as transformações sociais ocorridas na França fortaleceram muitos movimentos de emancipação, principalmente os da América Latina. Impulsionados pelos sentimentos de liberdade, igualdade e fraternidade, esse movimento, também conhecido como a Revolta dos Alfaiates, defendia a proclamação da República, o fim dos privilégios para os mais ricos, a igualdade de direitos para as raças, a fraternidade e a abolição da escravatura. Os conspiradores colocaram nos muros da cidade papéis manuscritos, chamando a população à luta. Foram descobertos, presos e enforcados em Salvador no ano de 1799. Atividades agora de classe das páginas 193 e 194, que eu estarei ajudando vocês. Primeira questão: o que foi a Inconfidência Mineira? Foi uma conspiração que ocorreu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, em 1789. Segundo, quem eram os inconfidentes? Os inconfidentes eram pessoas cultas, escritores, poetas, mineradores, militares e idealistas. Alguns eram muito ricos. Terceiro, quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Ele era apelidado por Tiradentes, um homem simples, dentista, ambulante, mascate, garimpeiro, mas muito corajoso. Quarta questão. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A Inconfidência Mineira tinha como objetivo principal a independência do Brasil. Verdadeiro.
Os mineradores não tinham dificuldade em pagar os impostos. Falso. O decreto da derrama beneficiava os mineradores. Falso. Um dos inconfidentes que se destacou foi Tiradentes. Verdadeiro. Quinta questão. Quais eram os objetivos dos inconfidentes? A independência do Brasil, também pretendiam instituir a república, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Sexta questão. Como terminou essa revolta? Os planos dos inconfidentes foram frustrados por um de seus membros, chamado Joaquim Silvério dos Reis, que denunciou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas. Sétima questão. O que aconteceu aos inconfidentes? Alguns inconfidentes foram expulsos do país, outros foram presos e Tiradentes foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1000 de janeiro, deixando a semente da luta pela liberdade. Oitava questão. Ordene os atos corretamente. Eu vou estar fazendo a leitura da forma em que é a sequência correta e depois vocês vão colocar essa sequência numérica aí, tá bom? O governo português cobrava altos impostos da região das Minas. Na cidade de Vila Rica, pessoas insatisfeitas com a gestão portuguesa conspiraram contra a coroa. Joaquim Silvério delatou o movimento em troca do seu perdão de suas dívidas. O governador suspendeu a derrama para evitar novas rebeliões na região das Minas. E o governo português prendeu e exilou do país alguns dos conspiradores, mas apenas Tiradentes recebeu a pena capital. E a ordem ficará 3, 2, 4, 1 e 5. Agora vamos sair das manifestações e vamos para a vinda da família real. O que foi que trouxe essa família de Portugal? O que foi que aconteceu, né? Que essa família de Portugal decidiu vir ao Brasil. No início do século XIX, o imperador da França, Napoleão Bonaparte, tinha a pretensão de conquistar toda a Europa. A França e a Inglaterra competiam pelos mercados consumidores. Napoleão, no auge do poder como potência europeia, almejava total controle dos mercados consumidores do continente europeu, que se encontrava sob domínio inglês. Várias lutas foram vencidas por ele, no entanto, não conseguiu vencer a Inglaterra. Então, franceses e ingleses permaneceram em guerra. Portugal não queria tomar partido na guerra, pois devia fatores aos dois países. Tendo como objetivo enfraquecer a economia da Inglaterra, a grande potência econômica do século XIX, Napoleão decidiu criar uma série de barreiras comerciais. Essas barreiras comerciais ficaram conhecidas como bloqueio continental. No ano de 1806, os países europeus que não cumprissem as determinações da França sofreriam as consequências do poder de Napoleão. Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João, em lugar da rainha Dona Maria I, sua mãe, que estava muito doente. Diante do perigo iminente, Dom João, a família real e aproximadamente 15.000 pessoas fugiram para o Brasil, se amontoando em 8 naus, 5 fragatas, 3 brigues e 30 navios mercantes, trazendo suas riquezas, documentos, bibliotecas, coleções de arte e tudo o que podiam transportar. Essas pessoas eram assessores, funcionários do Tesouro, conselheiros, magistrados, militares de alta patente do Exército e da Marinha e criados da corte. A fuga aconteceu no dia 29 de novembro de 1807. A coroa portuguesa recebeu o apoio da Inglaterra, que protegeu os portugueses sob algumas condições. Uma tempestade obrigou alguns navios da esquadra, incluindo aquele em que viajava a família real, a atracar na Bahia. Desembarcaram em janeiro de 1808. 6 dias depois de chegar ao Brasil, na cidade de Salvador, no dia 28 de janeiro de 1808, D. João tomou a primeira decisão do governo. Emitiu decreto por meio do qual estabelecia a abertura dos portos brasileiros ao livre comércio internacional. O príncipe regente de Portugal e toda a família real, embarcando
para Brasil no Cais de Belém. É essa imagem que está no livro de vocês e que está aí no vídeo. Dom João determinou que quem comprasse os produtos vindos de Portugal pagaria 16% de impostos, os produtos ingleses 15% e os produtos dos demais países 24%. Ou seja, quem quisesse comprar um produto importado, obviamente, iria dar preferência ao produto dos ingleses, que eram mais baratos. Logo depois, Dom João, o príncipe regente, seguiu com a família para o Rio de Janeiro, instalando-se aí o seu governo, e para isso deu ordem ao governador para escolher as melhores moradias, que seriam oferecidas aos nobres portugueses. Os donos dessas casas foram obrigados a deixá-las para as pessoas da corte e passariam a viver em edifícios públicos disponíveis e também em alguns conventos de ordens religiosas, fato que gerou a revolta da população. Durante 13 anos, Dom João governou o Brasil e, dentre suas muitas realizações, as principais foram: a abertura dos portos, ainda na Bahia, mandou abrir todos os portos brasileiros às nações amigas, permitindo o comércio do Brasil com outros países. Banco do Brasil criou esse estabelecimento, impulsionando a economia brasileira. Jardim Botânico mandou vir sementes e muda de plantas de outros países que, com as nacionais, formaram o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um dos mais notáveis do mundo. Fundou ainda a Biblioteca Nacional, a Academia da Marinha, a Academia de Belas Artes, a Fábrica de Pólvora, a Imprensa Nacional. Essas e muitas outras iniciativas de Dom João promoveram o progresso do Brasil. Finalmente, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, em 1815. Quando a colônia se tornou Reino Unido, a Portugal e Algarve, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Dom João modernizou o Rio de Janeiro e a abertura dos portos e do comércio internacional levaram a um crescimento de grandes visitantes. Eles verificaram o potencial do território brasileiro, elaborando cartas, livros, relatórios, como também retrataram o país por meio de pinturas e desenhos. Após 2 anos da morte de Dona Maria I, em 1816, Dom João se tornou rei de Portugal e do Brasil, recebendo o título de Dom João VI. Apesar do progresso que houve no Brasil, Dom João VI não administrou bem a colônia, pois tinha como objetivo favorecer somente as famílias ricas. Os pobres não eram beneficiados pelos planos do rei português, setores das elites também se rebelaram. As pressões políticas no Brasil eram imensas. Existiam 3 partidos que lutavam entre si. Os comerciantes portugueses e altos funcionários da coroa, que era o Partido Português, queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Esse partido representava os interesses dos comerciantes portugueses e dos altos funcionários de Portugal no Brasil. Era contrário à independência brasileira. Os latifundiários e comerciantes brasileiros. Partido Brasileiro queria que o Brasil fosse independente. Esse partido representava os interesses dos fazendeiros e ricos comerciantes e defendia a independência do Brasil, visando a permanência de Dom Pedro, filho de Dom João VI no poder. Partido Liberal, ou Liberais Exaltados. Esse Partido Liberal ou Liberais Exaltados queria a independência do Brasil, o fim da escravidão e da monarquia. O partido defendia a república como forma de governo. Dom João VI ficou no Brasil durante 13 anos, porque os portugueses exigiam a volta da família real. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, isto é, que o nosso país voltasse a obedecer às ordens de Portugal. Em 1821, Dom João VI voltou para Portugal e ele deixou no Brasil seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Na hora da partida, Dom João VI disse ao seu filho: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros.
Dom João VI, levando para Portugal todo o dinheiro e ouro. Quando o rei teve seus poderes diminuídos pela Constituição Portuguesa e foi obrigado a se submeter às exigências das cortes parlamentares de Lisboa e, de fato, passaram a governar Portugal. Agora é com você, atividade de casa da página 200 e 201. Beijos e até a próxima.